Meu bom dia, meus companheiros de estudo bíblicos, meus amigos, irmãos da fé. Sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo então. Bom, prezados, vocês têm aí diante de vocês aí na tela. O título do nosso vídeo hoje é esse: Quem é o dono da seara? Eu creio que todos sabem, mas vamos juntos, né? Nós alimentarmos aí da palavra de Deus, aprender mais, que é para a gente ter sabedoria nas horas que nossos ouvidos escutam, pois, não é verdade? Então vamos lá, nós iniciamos nosso estudo hoje por o livro de Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao 38. Vamos lá então? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara, ou a sua obra, seu trabalho, né? Então você nota que aqui nós estamos falando do Senhor da seara, como é o título deste vídeo. Mas vamos, amados, é, nós ver, né, tomar conhecimento de uma porção de textos bíblicos e depois então nós comentamos mais sobre isso aqui. Nós vemos no livro de Lucas, versículo 9, versos do 1 ao 3, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. E enviou-os. Quem enviou? Jesus, né? Jesus enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Bom, até aqui nós vimos então, o que é que nós vimos aqui? O Senhor mandando discípulos seus a pregar, lá no caso, neste caso aqui, a pregar o reino, né, o evangelho do reino, que é o evangelho para os judeus. Fique bem claro que para a igreja, para nós, é o evangelho da graça de Deus. Alguém pode dizer assim: ué, mas não é tudo a mesma palavra de Deus? Sim, só que a palavra de Deus para os judeus é uma e para nós a igreja é outra. Então, apenas isso aqui e vamos prosseguir nos nossos textos para nós caminhar, que o tempo corre, não é verdade? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículos 8 e 9. Aqui está falando do apóstolo Paulo na missão dele de pregar. Aqui já é o evangelho da graça de Deus. Aqui você já vai ver que não é o evangelho do reino da maneira que foi pregado lá para os judeus, mas é o evangelho da graça de Deus. Mas veja a postura do apóstolo Paulo, é o que eu chamo a atenção dos amados aí, para a postura do apóstolo Paulo, para a sua visão, para o alcance de visão do que ele esperava em todo o decorrer da jornada dele, e a maneira dele fazer a obra de Deus. Hoje tem muitos obreiros na obra de Deus, mas veja bem a maneira que o apóstolo Paulo trabalhou. Vamos lá? Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo
é em nós mesmos para nos imitarmos. Então o que o apóstolo Paulo falou? Nesse texto aqui, ele falou que ele tinha direito do seu sustento, do seu alimento, enfim, dele ser alimentado por aquelas pessoas que ele pregava o evangelho. Ou seja, a igreja se reunia em qualquer lugar, casa particular, debaixo de sombra de árvores, praça, à beira de rio, assim que a igreja primitiva funcionava. Então aqueles que ouviam, os apóstolos muito bem podiam pedir para eles a alimentação, mas ele falou que não. Ele preferia trabalhar para comprar sua comida do que pedir, mesmo para a igreja, né? Porque a visão dele, veja, eu falei na visão do apóstolo Paulo, o alcance dele enxergar as coisas espirituais, porque ele queria ser exemplo, ele e os que com ele estavam serem exemplo para os outros fiéis, para a igreja, mostrando o que o obreiro que está fazendo a obra de Deus, ele não deve estar dependendo de pessoas, não deve estar dependendo de auxílio, de alguma coisa de pessoas, muito menos das pessoas de fora, das pessoas que não são da igreja. Ele mostrou claramente isso, como, e não mostrou falando para as pessoas, ele mostrou fazendo, trabalhando para não depender de favor ali da igreja. Ele falou não porque não tivéssemos esse direito. O obreiro tem direito no seu salário, ou seja, no sustento para o dia. Um salário é equivalente a um dia de trabalho. Então, a cada dia, o obreiro tem direito no seu sustento, não em luxo, no seu sustento. Mas até desse direito, o apóstolo Paulo abria mão, trabalhando para não dar o que principalmente os de fora tivessem que falar mal do evangelho ao deles. Que exemplo para nós hoje, né? Agora aqui, 2 Coríntios 11, 7 e 9. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? No caso, o evangelho da graça de Deus, em outras partes diz aqui, evangelho de Deus. Veja que aqui o apóstolo Paulo, ele está pregando já o evangelho para os gentios, o evangelho que é para a igreja, que ele está pregando, e não aquele evangelho para os judeus. Mas o método é o mesmo. É o mesmo, sem dependência das pessoas. Aqui ele fala, outras igrejas despojei eu para vos servir. Aqui no caso aos Coríntios, no 2 Coríntios 11, 7 e 9, o que ele fala? Que pequei eu por acaso em anunciar o evangelho de graça para vocês? É claro que não, né? Daí ele diz aqui, ó, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Eu falo, salário um dia de trabalho, para comer, no caso. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. O apóstolo Paulo, ele procurou não depender nem mesmo das pessoas da igreja. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Ou seja, ele, para não ser pesado, para não dar o que as pessoas falar e escandalizar, ser escandalizado a obra de Deus, dizendo que a pessoa fica trabalhando, vendendo o evangelho, então ele oferecia esse evangelho sem pedir nada para ninguém, para que, por amor do evangelho, que o evangelho não fosse escandalizado, e para não ser pesado para as pessoas. O que aconteceu? Ele disse, despojei outras igrejas, ou seja, outras igrejas supriram a necessidade dele sem ele pedir. Você percebe? Deus tocou no coração de pessoas de outras igrejas para suprir as necessidades, não luxo, não luxo. Suprir as necessidades do apóstolo Paulo na sua missão.
Vamos mais para frente? 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 14 e 15. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso. Outro detalhe interessante, mas diferente de hoje, dos obreiros de hoje, olha, o apóstolo Paulo ele não buscava os bens das pessoas, ele não buscava interesse em tirar as coisas das pessoas, mas ele buscava as pessoas, ele buscava ganhar as pessoas para Deus, para o Senhor Jesus. Uma outra mentalidade, verdadeiramente a mentalidade de Cristo, do Senhor Jesus. E ele prossegue aqui, né? Não busco que a vossa, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ou seja, o apóstolo Paulo pregava o evangelho de graça para ter filhos da fé, formar filhos da fé para Jesus Cristo. E ele entendia que os filhos é que devem receber herança dos pais e não os pais dos filhos. Então é os pais que têm que sustentar os filhos. E ele se sentia como pai para aquelas pessoas a quem ele pregava. Veja o amor do apóstolo Paulo. Ele se sentia como um pai e via os seus filhos como aqueles que necessitavam dele. Então a parte espiritual ele fazia tudo de graça. E daí ele prossegue: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então o apóstolo Paulo não estava interessado em ser bajulado por ninguém, mas ele mostrava o amor dele não apenas em palavras, mas em ato para com as pessoas. Vamos prosseguindo aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, também jamais andamos buscando glória de homem, nem de vós, nem de outros. Vamos ler, para nós não ficar o vídeo muito longo, vamos ler as passagens que vocês me acompanhem e depois nós comentamos um pouco. Né? Vós mesmos sabeis que estas mãos, o apóstolo Paulo dizia, serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Vocês entendem aqui, né, o que ele está expondo. Atos capítulo 18, versículo 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então o apóstolo Paulo, para não depender dos outros, ele trabalhava tanto para o sustento dele, como para a equipe dele, para que os companheiros dele que estavam com ele anunciando o evangelho da graça de Deus. Mais uns poucos textos aqui. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. 1 Tessalonicenses 2,9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. 1 Coríntios 9,18. Logo, que prêmio tenho? Aqui ele faz a pergunta, logo. Veja, por que ele faz a pergunta? Porque ele está expondo para os cristãos de Corinto, ele está expondo para eles que ele não foi pesado para eles, ele não pediu nada para eles, que ele recebeu de Deus, através de irmãos de outras igrejas, o que era preciso. Ele mostrou aos coríntios que eles não tinham nada o que acusar ele de alguma coisa, porque ele fez tudo de graça e da melhor maneira possível. Daí ele fala que ele faz essa pergunta, expressa assim: eu fiz tudo isso aqui por amor de vocês, mas logo, que prêmio tenho eu? O que eu ganho de eu estar anunciando o evangelho de graça para vocês? Daí ele diz aqui, que evangelizando propunha de graça o evangelho de Cristo,
para não abusar do meu poder no evangelho. Aqui ele falou para não abusar do direito que ele tinha de comer, né, dele ser sustentado pela igreja, por aqueles que a ele ouviu. Ele falou, ele tinha esse direito, mas não usava desse direito. Eu vejo assim, Deus nos dá como que escolha. Podemos pregar o evangelho aqui, podemos receber. Por esse trabalho que nós fazemos, podemos receber aqui mesmo. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha outra visão diferente. Ele almejava coisas muito maiores do que simplesmente ganhar dinheiro pregando o evangelho. Então ele falava que eu faço tudo isso de graça, que prêmio tenho eu? O que eu ganho com isso? E daí ele mesmo responde que evangelizando, proponho de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder ou direito que tenho no evangelho. Daí, seguindo mais aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Quando o apóstolo Paulo estava terminando a sua carreira, essa carta aqui, 2 Timóteo, é a última carta que ele escreveu. Ele escreveu a Timóteo. Agora você veja todo o trabalho que ele passou sem depender de pedir nada para ninguém para fazer a obra de Deus. Você veja o final da carreira dele, como que foi uma consciência limpa, tranquila, serena, com a certeza do que ele fez, do que ele ia receber. Veja bem, segundo Timóteo aqui, né, 4, 7 e 8, ele termina assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Veja que a visão do apóstolo Paulo não era a visão de curto tempo. Ele não investia hoje para comer hoje mesmo, para receber, vamos dizer assim, o salário do seu trabalho hoje mesmo. Ele investia, ele depositava, ele investia no reino de Deus e Cristo para receber lá. Quando então ele partisse para a eternidade, daí sim ele ia receber aqui. Porque ele fala que naquele dia, veja que ele não tinha interesse por nada material neste mundo, o interesse dele estava no prêmio que o Senhor ia dar para ele naquele dia, lá, depois da sua partida. E para nós encerrar aqui os textos que nós estamos lendo, vamos encerrar com o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Que Jesus diz: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo. Para quê? Para dar a cada um segundo a sua obra. Amados, com este versículo, o que a gente entende plenamente? Agora nós vamos voltar lá no começo. Nós vamos voltar lá no começo deste vídeo. Qual era o título deste vídeo? Quem é o Senhor da Seara? Seara, o que é? Um trabalho, o trabalho de lavoura. Então, na Bíblia, a obra do Senhor, evangelização e tudo mais, é figurada por uma lavoura, onde Deus é o proprietário dessa lavoura e os obreiros são os empregados. Vamos fazer a divisão certa e correta aqui para não misturar coisas e nós atingir outro alvo diferente daquele alvo que é o nosso tema. Para nós não misturar as coisas e depois não entender nada, fazer tudo errado. Vamos dividir certinho. Não vamos misturar aqui obras com salvação. Salvação não tem obra nenhuma nossa. Nada. A única obra nossa que entra na salvação é o pecado. É crucificar Cristo, Senhor Jesus. Então, toda a obra da salvação, quem fez foi Deus. Todo o livramento, tudo.
Deus em Cristo Jesus nos salvou. O Senhor Jesus nos salvou com o sacrifício dele ali na cruz. Então, salvação é uma coisa, não tem nada a ver com obras nossas. Agora, amados, galardão o galardão é uma coisa para aqueles que já são salvos e é espécie um prêmio extra lá, porque a salvação foi de graça, foi ganhada, não foi comprada por nós, foi comprado pelo Senhor Jesus. Já o galardão é mérito nosso, depende das nossas obras, depende do nosso trabalho, depende do que nós fizermos. De acordo com o nosso trabalho, né, com a nossa dedicação ali, então nós vamos receber de Deus como um pagamento pelo nosso trabalho, na sua obra, nós vamos receber prêmio. Aqui não especifica, fala galardões, fala coroa, é coisa assim. Mas para o salvo não interessa o que é. Sabemos que é uma coisa que Deus vai dar, amado, se Ele nos deu a salvação, que nós não tínhamos merecimento nenhum, e imagina a recompensa pelo nosso trabalho na obra. É coisa grandiosa. Então, esse texto aqui do Apocalipse, que diz que o Senhor Jesus já está com o galardão guardado para dar de acordo com a obra de cada um. Agora vamos ver essa obra de cada um, como que é no tribunal de Cristo. Ali diz que a obra vão passar pelo teste de fogo. E ali tem as obras: ouro, prata, pedras preciosas, feno e palha. Feno e palha vai ser queimado no fogo. E as outras obras vão passar. Então, o que acontece, amados, agora nós vamos partir para a nossa época, para o nosso dia de hoje. Veja que quando o Senhor Jesus mandou, ele enviou os obreiros, né, para a obra, lá para sair anunciar na época lá o evangelho do reino para os judeus, ele falou: vocês vão e não levem nada. E principalmente de dinheiro, e não levem nada. O que Jesus estava dizendo com isso? Que Deus ia sustentar eles em todo o trabalho deles, que não iam precisar de nada. Você veja bem, uma empresa, ela envia alguém para fazer um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho de propaganda, alguma coisa, né? Promover a firma lá em outro lugar, lá ela manda funcionário lá para fazer aquele trabalho. Será que ela deixa o funcionário passar fome lá e perecer? Não, ela manda o funcionário e o funcionário vai e sabe que os recursos a própria empresa vai prover, que não vai lá passar necessidade. Eu tenho uma filha que trabalhou fora, né, em outra cidade, que foi enviada pelo banco. O banco pagou estadia, pagou tudo, pensão para ela durante todo o tempo que ela ficou lá. Não faltou nada. Então, assim, agora você imagine, os seres humanos, os homens, os empresários aí, tenham esse cuidado, essa obrigação. Você imagina o nosso Deus. Imagina o nosso Deus. Agora você imagina, se um funcionário é transferido para um lugar, ele vai para lá tranquilo, sabendo, com confiança, sabendo que a sua empresa não vai deixá-lo perecer lá. E no nosso Deus, nós devemos desconfiar e precisamos pedir até para incrédulos a pôr propagandas pedindo ajuda para as pessoas. Quer dizer que o nosso patrão, ele não é suficiente, ele é pobre, ele não tem condições de nos pagar, de nos sustentar? Tem. Por isso, amados, quem quiser pedir, veja bem, eu não estou incentivando, insistindo ninguém a trabalhar de graça do evangelho. Quem quer trabalhar e quer receber o seu direito pelo trabalho que faz na obra do Senhor, faça, tem direito, não é errado. Só que já recebe aqui. Não espere chegar lá
com aquela alegria do apóstolo Paulo, a minha coroa está reservada lá. Coroa, o galardão, o prêmio é de acordo com a obra. Cobrou aqui, não tenho que cobrar lá. Agora, se fizer como o apóstolo Paulo, que ele tinha a visão, uma visão muito maior do que a nossa, uma visão diferente, uma visão provindo de Deus, ele entendia que o dono da seara tinha condição de recompensar ele muito melhor se ele não olhasse para as recompensas daqui, se ele esperasse pela recompensa de lá. E foi o que ele fez. Aqui ele sofreu, aqui ele apanhou, aqui ele passou por dificuldades, mas não disse que estava sempre alegre, porque a visão dele não estava aqui, estava lá no céu. Então, por isso, ele mesmo sofrendo, ele fazia a obra de Deus com alegria e com satisfação. Porque ele confiava no Senhor. Ele confiava que ele, estando trabalhando aqui, o sustento, o seu patrão, que é Deus, não ia deixar faltar para ele. E a coroa dele, o galardão, o prêmio, ele ia ter lá onde esse prêmio está sempre com a pessoa eternamente, não se desfaz. Agora, os que querem receber o prêmio daqui, recebe até com luxo. Olha, vive nadando na riqueza. E tudo bem. Mas só, amados, que o buraco ali, onde é sepultado a pessoa, é muito pequeno para levar fortunas. Não tem como. E daí não depositou para lá, para a eternidade, quando chegar lá não vai ter. Se a pessoa é o salvo, não vai perder a salvação, mas não vai ter galardão nenhum. Perde o de melhor que tem por causa da ganância das coisas daqui, das coisas materiais passageiras. Você percebe? Então, o intuito deste vídeo, amado, não é eu querer me intrometer nas pessoas que pedem dinheiro, porque eles estão pedindo aquilo que eles vão gastar aqui. Vai. Outra coisa, as pessoas que dão o dinheiro para essas pessoas estão pagando lá o salário deles. Querem pagar, não tenho nada com isso. Eu não sou gerente dos bens dos outros, apenas os meus. Os meus bens, eu espero a gerência do Senhor. Nem eu mesmo gerencio. Não gerencio nem os meus bens, quanto mais eu vou gerenciar os bens dos outros. Cada um faz o que quer, percebe? Mas o que eu estou aqui mostrando é uma coisa que é muito melhor para que as pessoas não se iludem com as coisas daqui. Que pensem um pouco, façam como o apóstolo Paulo, tem a visão dele, ofereço o evangelho de Cristo de graça, aí não vai estar dando escândalo na obra de Deus, e vai ter um prêmio muito melhor, um prêmio que não se desfaz, que não se acaba, percebe? Então, também o intuito deste vídeo é mostrar para as pessoas como a obra de Deus não necessita de ser feita a peso de dinheiro, a peso de bens materiais, que ela pode muito bem ser oferecida de graça. Cada um escolhe a maneira que quer trabalhar para o Senhor. Você veja como trazem as desculpas, mas manda o missionário ter a despesa do missionário e da família lá. Bom, quando é uma denominação, quando é o homem que envia, é verdade, tem despesa, tem problemas e tem que sustentar. Agora, quando é o Senhor que envia, aí não tem, nem despesa não vai ter. E não é só missionário. Hoje em dia constroem templos luxuosos, verdadeiras Babilônias, obras faraônicas aí. E daí precisa de fortunas para construir, para manter aquilo lá. Claro, é o homem que faz, necessita, se acaba.
Agora, quando é Deus que faz, daí não é necessário, sabe por quê? Porque Deus nunca ordenou essa construção de templo, nunca, o Senhor Jesus, é, até ele falou que a adoração no templo não ia ser para os fiéis, não ia ser para os verdadeiros adoradores, porque o templo, o único lugar de templo que ia material que ainda existia a ser destruído. Então o Senhor Jesus falou que os verdadeiros não iam adorar nem em Jerusalém, ou seja, em templos que simbolizavam templos, e nem neste monte. Eu falou para aquela mulher samaritana, porque o que tinha tanto templo em Jerusalém, como aquele monte eram dedicados para adoração a Deus. E hoje não, hoje o templo é espiritual e o lugar de adoração é na própria pessoa. Porque a adoração no templo, mas hoje é no templo espiritual, é nas pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus. Então não tem mais lugar dedicado para adoração a Deus. Esses lugares que dedicam para adoração a Deus é para uma falsa adoração. Porque o Senhor Jesus, e não eu, o Senhor Jesus falou que os verdadeiros, nem em Jerusalém, que é no templo, e nem neste monte, que é um lugar dedicado para adoração. Mas sim em espírito, em verdade, quer dizer, não fala de lugar nenhum. O Senhor Jesus mostrou onde que é o lugar onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele. Então você percebe como para anunciar o evangelho não precisa templo, não precisa dinheiro para gastar em nada, não precisa de nada. Precisa apenas de confiar no Senhor, de saber que o nosso patrão não falha, que ele sustenta tudo que tem preciso, e que fazendo assim nós vamos ter um galardão verdadeiro, que não murcha, que não se desvanece, que não enferruja lá no céu. Mas nós temos de esperar aquele dia, como o apóstolo Paulo esperava pacientemente. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não gosto de ficar dando muito exemplo dos outros, mas olha, eu dei o exemplo bíblico e vamos dar o exemplo aqui material, para as pessoas não dizerem, mas era o apóstolo Paulo, ele podia fazer, nós não podemos. Nós podemos. Eu vou dar o exemplo de mim mesmo. Olha, o que vocês verem aí, estão vendo aí, ó, atrás de mim, tudo simples. Eu não sou nenhum ricaço. Eu sou um aposentado, ganho o salário que eu ganho, dá muito bem para sobreviver. Não estou reclamando, nem me interessa ser rico. Eu me sinto muito bem assim como eu sou, porque o Senhor tem me dado o que é de melhor que eu preciso. Veja bem, você não pode ver, mas diante de mim eu tenho uma tela aí de 32 polegadas. Este computador que está transmitindo para vocês aí a minha voz é um computador razoável, que dá muito bem para a gente fazer os vídeos e passar para vocês. Amados, tudo isso aqui eu não teria condição de comprar. Eu não teria condição de fazer. Mas se o Senhor quis, que foi do agrado do Senhor que eu fizesse, o Senhor proveu tudo isso. Essa tela que está ali diante de mim, ali, que vocês não podem ver, mas onde eu estou trabalhando, é uma tela que uma pessoa ia jogar no lixo porque não tinha mais conserto. Eu peguei aqui, eu não sei como eu consertei essa tela. A mesma coisa o computador ali. Eu fui reunindo peças de de outro, reunido daqui, dali. Enfim, amado, tudo que foi preciso está aqui. Hoje você vê um evangelho na televisão, já está lá o número de conta de banco, já está lá aquele QR Code e número de cartão e tudo. Facilita tudo para vocês, nós, as pessoas que vemos lá, naquela pregação, nós está enfiando o dinheiro neles, e lá o dinheiro que eles pegam, amados, é para mandar missionário para promover o nome da igreja deles. Jesus vai como garoto propaganda, porque se Jesus está
mostrado ali na frente como sendo o garoto propaganda, então o povo vem. Mas eles embolsam dinheiro para eles, para os lucros deles. Outra coisa que tem de pagar esses missionários, porque é uma denominação que manda, não é Jesus que manda. Entende? E assim uma série de coisas que eles ficam fazendo para arrancar dinheiro do povo. Hoje a gente vê muitas pessoas na internet também anunciando o evangelho das mais diversas maneiras, falsos e outros sinceros. Mas é poucos os que você vê anunciando lá sem estar pedindo dinheiro. A maior parte das pessoas anunciando o evangelho, mas você vê ali debaixo do vídeo, seja membro. Seja membro. Eles anunciam ali de graça, mas estão ali incentivando as pessoas a comprar coisas deles. Então está sendo um comércio ali. Eles têm monetização. Ganho do YouTube, então estão ali aquela fome de mais e mais e mais e mais pessoas, né? Pede compartilhamento, pede tudo ali, tudo bem, o compartilhamento, a curtida, né? Os comentários é bom para elevar o vídeo e mais pessoas verem. E o que acontece? Quanto mais pessoas verem, então depois de uma certa quantia, os vídeos podem ser monetizados, quer dizer, as pessoas podem ganhar dinheiro com isso. E é o que a maior parte hoje está fazendo, anunciando o evangelho, correndo atrás de monetização, atrás de dinheiro. Mas não, e daí eles dizem que tem despesa, que tem de pagar site, isso e aquilo, hospedagem e tal. Amados, eu provo para vocês que não é necessário, porque vocês vejam aí debaixo dos meus vídeos, se tem aquela parte, seja membro, não tem. O meu site não é monetizado, eu não ganho um centavo com esse trabalho no YouTube. O site onde estão os vídeos ali é de graça, mas eu não pago. Eu paguei o primeiro ano, depois deixei de pagar e o site continua lá gratuito. Eu estou colocando os vídeos lá de um a um, colocando lá, não pago um centavo. Amados, o meu coração está voltado para a obra do Senhor, está voltado por o simples que eu apresento para vocês, mas o Senhor sabe que assim seria o meu trabalho, eu faço, a minha intenção é que seja para o Senhor. Ele é o meu patrão. Ele me sustenta de tudo que é preciso para mim anunciar o evangelho dele. E eu não preciso de um centavo. Olha, eu peço, amado, se alguém pensa assim, me dá uma ajuda, digamos em dinheiro, olha, amados, em vez de dar para mim, leva para aquela pessoa que você vê que está passando uma necessidade lá. Um irmãozinho, um cristão que crê no Senhor Jesus e está passando alguma necessidade, leva lá para ele. Que eu vou estar muito feliz com isso e o Senhor vai receber a tua dádiva de mãos abertas. Não mande para mim, porque o Senhor tem me sustentado em toda essa obra. Tá bom? Então aqui a gente termina esse vídeo. A intenção, como vocês verem, era mostrar para as pessoas que quem trabalha para o Senhor não precisa se preocupar com nada. Simplesmente recebeu a chamada, tem certeza disso, vá e faça aquilo que o Senhor manda, sem temor algum. Deixe que ele provê tudo que é necessário. E também convido, você faz algo desse tipo, quer receber já? Presta atenção, já está recebendo o salário. Agora, você tem a visão do apóstolo Paulo, vai receber muito mais, muito melhor. Ok? A gente fica por aqui. Minha gratidão a Deus, como sempre, né? E a minha gratidão a vocês que têm acompanhado a gente nesse trabalho. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim, pela minha família. E se for da graça do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Certo? Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.